Bom, sejam todos bem-vindos. Eu recebo hoje aqui o professor Marcelo Reina, é um dos autores do artigo que foi discutido aqui, junto com o Kleber Bombardelli, que também esteve presente, e com a Jaqueline Guerra. Ele já discutia naquele artigo todos os malefícios e ainda fazia algumas questões, algumas perguntas a respeito do uso da tecnologia como um instrumento para melhorar o aprendizado, né? Ou seja, buscava, fazia perguntas de onde que essa teoria apareceu e como que isso foi comprovado cientificamente para que fosse assim instituído em massa, como aconteceu. Naquela época ainda se discutia a diminuição da carga horária presencial em 20%, e hoje nós temos nos cursos da saúde chamados semipresenciais, 70% de conteúdo remoto e online. Aconteceu quase tudo que aquele artigo previa que aconteceria, e acho que, na verdade, aconteceu pior do que aquela previsão. Então, vou deixar abrir o espaço e a palavra para o professor Marcelo Reina para as considerações dele. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Já é a segunda vez que a gente conversa em um vídeo, né? Nós estávamos ao vivo e presencialmente, hoje totalmente remoto para discutir sobre isso. E eu quero saber de você, primeiro, suas palavras iniciais e quero saber assim, o que mudou da nossa última conversa para cá, na sua visão. Seja... Olá, doutor Eduardo, muito obrigado pelo convite. É, Bom dia, doutora Elisângela, professor Rivaldo, amigo de longa data. É, Como você bem introduziu, Eduardo, em quase 10 anos atrás, né, eu, a professora Zaqueline e o professor Kleber escrevemos um artigo falando sobre a recém-publicada portaria, assinada pelo Mendonça Filho em 2016, que foi a mãe, né, de tudo que nós estamos vivendo hoje em relação a EAD. Ali foi a abertura, nós abrimos a porta para os demônios entrarem, né? No início foi só uma fresta que possibilitava 20% de EAD em 2016. Em 2019, aí nós escrevemos esse artigo em 2017 e eu diria que nós fomos profetas do Apocalipse, né? Porque assim, nós relatamos os perigos do que aquela pequena abertura poderia ser, né? E ensejamos, né, no texto, colocamos explicitamente no texto que havia uma tendência, né, de que essa porta fosse se abrindo cada vez mais. Não deu outra. Em 2019, o ministro Weintraub aumentou de 20 para 40. Em 2024, novamente, foi legalizado, chancelado o que nós dizíamos, né, nos corredores de semipresencial, foi criado esse modelo oficialmente e esse modelo chamado de semipresencial é praticamente um EAD, é praticamente um EAD. O que é o semipresencial? Né? O nome é muito bonitinho, dá a impressão assim, não, é presencial, tem até a palavra presencial no título, né, na palavra, né? Mas 70% do conteúdo pode ser feito à distância. Inclusive 50% do curso com um videozinho que você põe, são chamadas atividades assíncronas. Então você manda o cara ler um texto lá, você põe um vídeo para ele ver no YouTube, aquilo é considerado aula. Metade do curso pode ser isso, tá? Outros 20% são atividades também à distância, são atividades remotas, porém com o professor e o aluno no mesmo tempo, né, no mesmo período, são atividades chamadas síncronas. Ou seja, você não tem contato aluno com aluno, professor com aluno e aluno-paciente. Somente 30% da carga horária. Se nós falarmos de um curso de 4.000 horas, nós vamos estar falando aí praticamente 1.200 horas, cerca de 1.000 horas práticas, que são essencialmente o quê? As práticas de estágio. Ou seja, não haverá
em pouco tempo, não haverá mais disciplinas práticas dadas em sala de aula, que são as aulas práticas que se tinham de cinesioterapia, de neurologia, de pneumo, os alunos fazerem os exercícios, participarem. As aulas de anatomia, praticamente, as práticas já não existem mais, né? E em pouco tempo serão exceções as universidades que terão anatomia prática, histologia, mexer no microscópio. Essas atividades, em pouco tempo, estou fazendo uma nova profecia, né? Em pouco tempo. Em quanto tempo você acha? Eu acho que em cerca de 3 anos não haverá mais, serão exceções as universidades com laboratórios de anatomia e histologia e as aulas práticas começarão e terminarão nos estágios. É isso que sobrará para a nossa profissão. E já alerto também uma nova profecia do Apocalipse. Eu não sou muito da área de gestão, de negócios, mas tem um termo que é utilizado até por leigos que é o chamado dumping, né? Então nós estamos criando um dumping da nossa profissão, que é o seguinte: você está criando um número de profissionais excessivos. Por que excessivos? Tem professores dando aula para 10 mil alunos. 10, ele está numa sala com 10 mil alunos. Né? Então, para você ter uma ideia, no estágio supervisionado é um presencial, é um professor para cada 6 alunos. Tá? Então, assim, nós damos aulas para milhares de alunos. Essa formação, que é uma formação muito volumosa, será acompanhada de uma qualificação muito ruim desses alunos. Então a qualidade vai cair. O que vai acontecer? Essas pessoas com qualificação ruim em grande número no mercado se sujeitarão, porque inclusive vão ter a percepção que sua formação é ruim, a baixíssimos salários, gerando um dumping na profissão, criando uma precarização na profissão, né? E aí nós estamos aqui no Ser Unidos, essa profecia do Apocalipse, feita em 2016, ela já se concretizou parcialmente, né? Então, o que nós estamos vendo agora estamos muito próximo, né, do Apocalipse. Agora, essa conversa nossa aqui talvez tenha um propósito, além de relembrar essa questão histórica, né? O crescimento da EAD no Brasil, os momentos de luta, eu acho que ela deve servir também de uma reavaliação para os próximos passos, né? Então, nós precisamos dar os próximos passos e nós temos que ser muito, muito, muito é, ousados nesses passos, muito, muito, muito ferozes nesses passos, como foi a psicologia e a enfermagem. Nós temos, a quem me ouve, né, essas leis que nós estamos criticando aqui, elas colocaram exceções, 4 profissões da saúde: medicina, odontologia, justificada pela questão invasiva, característica das profissões, né, pela questão invasiva das profissões, mas também colocou a enfermagem e a psicologia. Também pela questão invasiva em relação à enfermagem e pela complexidade e a ausculta clínica exigida na psicologia. A enfermagem e a psicologia deu um show de política. A luta contra a EAD é uma luta política e financeira, que ela deve ser feita assim. Existe um lobby, é um dos maiores lobbies econômicos que nós temos na nossa sociedade, que é da indústria da educação. É um lobby fortíssimo, fortíssimo. A fisioterapia foi tida por esse lobby das universidades como a galinha dos ovos de ouro, porque é um curso muito procurado, eles vão custear esse custo por um valor muito baixo, vão obter um lucro muito grande, porque terão muitos alunos, porque hoje, atualmente, a profissão tem reconhecimento social, né? E nós vamos perder no futuro. Então, é a galinha dos ovos de ouro. Então, eles não abriram mão da fisioterapia. E o que a fisioterapia fez? O que a fisioterapia fez? Colocou um grupinho de 4 pessoas dentro do Congresso para ficar batendo em porta de deputado, para ficar participando de reuniãozinha. Não é assim, nós não aprendemos nada com o ato médico. A luta política, se você não tem dinheiro, você faz com volume, com pressão social.
Não adianta esses chamados grupos de ação parlamentar. Vamos participar da reunião do CNS. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. Precisamos fazer pressão política e jurídica. Aí sim, os conselhos, com a sua capacidade econômica de fazer a pressão jurídica, porém é preciso fazer mobilização de massa. Como nós vencemos o ato médico? Foram 10 anos de luta de massa. E eu acho que essa é uma ação que eu acho que passou da hora da gente fazer. Nós precisamos fazer uma forte pressão social e jurídica para a gente tentar, pelo menos, incorporar algumas outras profissões nesse rol de exceções, né? Porque a luta conceitualmente já foi perdida. O que que eu quero dizer com isso? Educação era para ser discutida a partir de uma ótica pedagógica e ela não é mais. Ela é discutida por uma ótica financeira. A questão é planilha de custos, planilha é uma questão econômica. Então, os argumentos do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da saúde da comunidade, eles são descartados explicitamente. Tá? Então, espero que essa nossa reunião sirva para tentarmos organizar a classe para que a gente possa fazer a chamada luta social. Faz mais ou menos um minuto, mais ou menos isso. Tá. Então, quando a fisioterapia foi prevista como curso superior, a profissão não era regulamentada e os educadores que previram não colocaram o currículo de fisioterapia à altura das exigências que a regulamentação profissional definiu o fisioterapeuta. Então, aquela dificuldade de ter um parâmetro curricular fez com que nos anos 70, a partir de Campinas, da PUC Campinas, junto com a Associação Brasileira de Fisioterapia, Sônia Manso, Fernando Vilar e outros nomes, tivessem no Conselho Nacional de Educação uma ponte para vamos colocar o regramento legal na educação comparável ao que foi o decreto da profissão. E você, nos anos 80, então, terá em 83 aquelas clássicas normativas que vão definir o curso de terapia em 4 anos, com um conjunto de disciplinas bem esclarecido, bem especificado, e que vai inspirar os novos cursos que vão ser exigidos a partir dos anos 90, né? Há um boom de procura dos cursos de fisioterapia nos anos 90 e eles precisam o número, por exemplo, o meu número de registro, que eu me formei em 88, é 7.000, né? Quando você vai passando ano a ano, vão começando a surgir novas faculdades, o número de registros começa a disparar. Então, há um movimento interno na educação de fisioterapia para o surgimento dos padrões mínimos de qualidade. Diversas reuniões que são realizadas, inclusive com participação da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Nivaldo Parisotto, e vão se definir, vão ter 3 nomes que vão estar lá mostrando padrões mínimos de qualidade. Até ele ser publicado, foi publicado em 98, mas aquilo que estaria nessa publicação de 98 já era, vamos dizer assim, internamente espalhada pela Associação Brasileira de Fisioterapia, a sua parte educacional, né? Porque quem respondia pela educação era a ABF na época, e vai ser quando vão surgir aí o curso que o Eduardo se formou, de 97, lá na Unisanta, e outros cursos, definindo, por exemplo, quantos alunos por disciplina, né? Então, se você tem uma disciplina prática, você não pode ter dezenas de alunos para um professor, tem que ser um professor para cada X número de alunos. Estágios, tem que definir lá, que acabou definindo 6 alunos por supervisor. Você põe uma ordem na casa em relação ao coordenador,
sendo aquele que tem esse requisito? Como é que você qualifica os professores, no sentido de que eles tenham ou lato sensu, ou um percentual de mestres e doutores, pesquisa, enfim, você faz por esses padrões mínimos de qualidade, você cria o fisioterapeuta do século XXI, né? E tudo isso com imensa participação do Conselho Federal de Fisioterapia, que foi um dos grandes estimuladores, né? Doutor Rui Galar, à frente, doutor João Marinoni, o vice-presidente de terapia ocupacional, e a Benfísio vai ser criada em 99, num evento da ABF em Salvador, aonde se vê o seguinte, está chegando em tal volume e precisamos ter uma associação própria de ensino umbilicalmente ligada às demais entidades, né? Que não fosse dissonante. E em 2001, na Unisanta, depois de 2 anos com ela funcionando sem uma diretoria, será constituída a direção formal da primeira diretoria da Benfísio, que eu passo a fazer parte como vice-coordenador nacional, que seria o equivalente a vice-presidente, presidência da doutora Clarice Baldotto, e constituímos, então, a Benfísio, que passa a ter seus órgãos, regimento, estatuto funcionando. E, nesse momento, e aí tem o outro material que eu enviei para o Eduardo, que é como foram formadas as diretrizes curriculares da profissão, né? Como é que foi esse momento de surgir as diretrizes? Ele foi uma negociação do Ministério, né, envolvendo o Conselho Nacional de Educação, envolvendo as entidades da profissão, né, onde existia uma integração verdadeira, né, uma situação um pouquinho diferente, se eu não diria monstruosamente diferente, da situação de hoje em dia, né? A aprovação das diretrizes pelo Conselho Nacional de Educação, ela se baseou na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que foi publicada em 96. Ela acabou orientando o planejamento curricular desses novos cursos que começaram a explodir. A fisioterapia passou a ser uma das carreiras mais procuradas pelo universitário que queria entrar na área de saúde, né? Nós tivemos, por exemplo, em alguns momentos, evidentemente que as vagas eram menores que de medicina, mas teve momentos na USP que o curso mais procurado em relação ao candidato-vaga era o de fisioterapia, né? Por quê? Porque a fisioterapia se tornou muito visível para a população brasileira, em particular pelos casos lá com os jogadores de futebol, Romário, Ronaldo, onde o fisioterapeuta conseguiu ter um enorme sucesso, inclusive em diferente posição da orientação médica, né? Que tinham uma visão diferente. E isso trouxe uma repercussão gigante e as DCNs, né? Elas foram discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, publicadas em 2002, mas o tempo inteiro COFITO e a Benfísio, tá? A BF provavelmente não participou porque estava naquele momento de crise da Associação Brasileira, quando ela, por questões político-jurídicas, ela paralisou até surgir um novo nome alguns anos depois. Então, o COFIT e a Benfísio negociaram com o relator do Conselho Nacional de Educação. E o relator acatou as proposições que foram colocadas. Havia, naquela época, e eu era o presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro da Educação, o Renato, né?
estou esquecendo sobre o nome dele, eles tinham uma grande responsabilidade para com o futuro do país, né? As discussões sobre currículo e qualidade de formação, né, foram respaldadas em nível ministerial, né? As negociações em Brasília se deram com o professor Oséias Moura, perdão, que hoje é o presidente da SBF, e a professora Clarice Baldotto, né? É Paulo Renato, desculpa, agora vi, o ministro Paulo Renato. Então, no slide que eu enviei, tem inclusive as fotos destas reuniões e algumas informações a respeito disso. Não havia qualquer divergência em relação às diretrizes curriculares. Internamente na profissão, divergência zero, se via como muito necessárias essas diretrizes. O ministro Paulo Renato, ele quem começou a estabelecer que as profissões todas precisavam ter diretrizes curriculares, que achei uma medida acertadíssima, né? Saudoso ministro Paulo Renato, né? E você tinha vislumbrava de fato o profissional do século XXI, né? E obrigou os currículos a contemplarem competências e habilidades gerais do fisioterapeuta, competência e habilidades específicas do fisioterapeuta, foco na atenção à saúde, capacitação para tomada de decisão, educação continuada, etc. Então, você vê, e aí a grande diferença dos conteúdos, né? Você dividia nos 4 blocos: ciências biológicas e da saúde, ciências sociais e humanas, conhecimentos biotecnológicos e conhecimentos fisioterapêuticos. O que diferenciou a curso superior do curso técnico que existia era exatamente o que se pode dizer que são matérias de curso superior, certo? Desde você estar no mesmo rol das ciências básicas, que envolvia medicina, odonto, farmácia, enfermagem, né? Você ter as mesmas ciências básicas, anatomia, patologia, fisiologia, bioquímica, etc., e ter as suas específicas, né? Biomecânica, etc. E você ter também 25% de disciplinas de humanas. Ou seja, você não será um técnico, você não será um colocador de tijolo em cima de tijolo com uma massa de cimento entre os dois. Você será alguém que terá a visão do mundo, conseguirá entender onde o seu paciente se insere, onde você se insere na equipe de saúde, qual o teu propósito e o que você poderá fazer, além do seu trabalho individual, que tem que ser o melhor possível, como a profissão vai se colocar na evolução da sociedade. E desenvolver o pensamento crítico, né? Não ser um robozinho que aperta parafuso, porque todos os cursos técnicos preparam robôs que apertam parafuso. Curso superior, não. Curso superior tem educação clínica. Curso superior faz diagnóstico. Curso superior prescreve. Curso superior dá alta. Curso superior sabe orientar a indução ao tratamento. Começa por onde, faz o quê, termina como, o que faz em alternativa, se algum recurso não for tão eficiente. Essa é a base do curso superior numa área de saúde. E aí nós vivemos uma realidade, quer dizer, que fez com que se agigantassem as profissões de saúde no Brasil, deram um salto, não apenas a fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, deram um salto de procura e de excelência, onde nós pudemos dizer que o Sistema Único de Saúde é o sistema que é, não apenas porque tem um abrangente atendimento médico, é porque tem uma abrangente e excelente atuação da equipe de saúde. E essa atuação da equipe se deu exatamente por essa preparação prévia que os órgãos educacionais, junto
com as entidades de classe, junto com as entidades da profissão. Esta parceria foi mantida no governo Henrique Cardoso e mantida no governo seguinte, no governo Lula I, né, para o crescimento, e o resultado foi excelente. E é esse sucesso, infelizmente, que levou a uma reação monopolista, né? O fato de você ter uma equipe completa, e aí, evidentemente, isso fez com que o setor médico não brilhasse sozinho, ou seja, o setor médico tinha outros protagonistas junto. Infelizmente, eu diria um reacionarismo por parte dos setores mais monopolistas dentro, apesar de não ser unanimidade dentro da medicina, mas que prevaleceram, foi o de criar, então, uma lei especial para que não houvesse essa isonomia da equipe de saúde, uma lei especial que fizesse com que a classe médica fosse a chefe de toda essa orquestra e trazendo junto ao odonto para o odonto não se colocar contra, falar assim, vocês também aqui estão com a gente. E houve o projeto de lei do ato médico, que poderia ter acabado com essa equipe de saúde do jeito que ela se projetou, inclusive dentro do SUS e dentro do sistema privado, de convênios. E aí passou a existir, como foi citado agora anteriormente pelos debatedores, um movimento que se tornou o maior movimento de massas de profissões de saúde do mundo. Nunca existiu no mundo um movimento chamado como Movimento contra o Ato Médico. Nós tivemos no Brasil manifestações em quase todas as capitais brasileiras, em quase todas as grandes cidades, e até em média, manifestações nacionais, um único dia, levando aos telejornais, às rádios, pautarem nas suas edições, pautar na Globo, no SBT, estou falando um tempo antes de rede social, tá? Pautar na Record, na Bandeirantes, era notícia, fazia parte da escalada, inclusive, de início de jornal, mostrando que as profissões de saúde não queriam ser diminuídas. Isso não seria bom apenas para profissões de saúde, seria ruim para os brasileiros que estavam tendo uma atenção que fazia com que a qualidade de vida fosse cada vez melhor. Não havia perfeição, evidentemente, ainda existia muito a se trabalhar, lógico, mas você tinha um caminho que era um caminho construtivo, que faria com que um país, para ser uma potência, um país para poder se dizer soberano, ele precisa ter saúde, ele precisa ter a população vivendo bem. Isso é o que possível. Não tem como você ter um país soberano, um país que possa ter sucesso, se você tem problemas estruturais dentro dele. Pega o exemplo da Inglaterra. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, Londres e muitas cidades da Inglaterra foram muito bombardeadas. Muito da infraestrutura do país, né, estava afetada, né? Estava impossibilitando de se conseguir fazer a reconstrução que a Inglaterra, que já tinha sido um país historicamente do mundo, vamos dizer assim, né? E aí uma das decisões que se toma na Inglaterra é fazer o seguinte: bom, para que a gente retome uma posição de destaque, nós vamos precisar que a saúde da população, incluindo saúde e previdência, dê certo. Então eles chegam lá e criam o sistema de saúde britânico, que é um sistema público, aberto para todos, né? E que vai ser inspiração para o nosso SUS. Então eu quis dar esse exemplo para mostrar como um país que quer voltar a ter protagonismo, que quer voltar a poder dizer assim, estou fazendo o melhor pela minha população, precisa ter isso estruturado. E aí pegou
o movimento contra o ato médico teve enormes sucessos, mas a gente sabe como é que são as reviravoltas e os jogos de bastidores, né? O colega Reina estava lembrando que o bastidor, lógico, é importante, mas você não pode jamais limitar a tua atuação ao bastidor, porque as chamadas forças invisíveis, elas são muito mais fortes do que qualquer argumento convincente, mesmo com todos os deputados e senadores pressionados, porque deputados e senadores viram que o movimento contra o ato médico foi um movimento que teve muita visibilidade quando vamos dizer assim, deu uma hackeada, de repente consegue uma reviravolta e o lobby monopolista conseguiu dar um contragolpe no Congresso Nacional e o Congresso Nacional aprova o projeto de lei do ato médico, tecnicamente melhorado, mas muito distante do que seria uma regulamentação da medicina, como se falsamente dizia que era, né? E aí houve um momento de impasse, porque já estávamos assim, já se imaginava que o projeto já estava tudo certo para se não restringir as demais profissões, mas o texto aprovado no finalzinho pelo Congresso Nacional, pelo forte lobby convincente, não convincente de argumentos, conseguiu e virou impasse. Eu também deixei aí com o, o Eduardo, eu tive essa, não existia ZAC naquela época, o saudoso doutor Reginaldo Antolin Bonatti, presidente do CREFIT 3, nesse período, que foi o primeiro semestre de 2013, ele fez reuniões abertas, com a humildade que o doutor Reginaldo Antolin Bonatti tinha. Ele foi em algumas cidades, convocou os profissionais para que viessem, e ele foi debater isso, como deveríamos reagir, uma vez que eu já tinha tido o movimento nacional, as profissões já tinham ido às ruas, levado muito alarde, e, e aí ele veio discutir conosco, a reunião em Santos, por exemplo, que eu participei, foi no Hospital Beneficência Portuguesa de Santos, e ele veio discutir que nós deveríamos radicalizar na desmedicinização da fisioterapia e na desreabilitação, para que nós pudéssemos assumir de fato o perfil do Decreto-Lei 938. E aí, como ele abriu essa possibilidade, eu mandei mensagens para ele e eu tenho as fotos dessas mensagens. Eu tirei foto, o aparelho não existe mais, mas eu tenho aonde eu procurei incentivar a ele, e talvez outros o tenham feito nessas reuniões pelo Estado de São Paulo, que ele, com muita humildade e ouvidos abertos, fez para poder discutir com que seriam lideranças locais quais seriam a melhor medida a ser tomada. E eu procurei mostrar para ele que, se nós estávamos para perder uma luta, não perderíamos de joelhos. Teríamos que, vamos morrer de pé. Ela que nós tínhamos, e vamos juntar, vamos fazer caravana, vamos em frente. A fisioterapia começou pouco depois, o doutor Reginaldo puxou, foi a liderança que puxou em 2013, em 2012, 2013, as manifestações finais contra o ato médico. As outras profissões também se empenharam juntas, e aí levou ao veto que a presidente, na época, Dilma, fez aos 10 pontos principais, né? Não sei por que 10, podia ter sido 11, podia ter sido 15, mas se fez 10, que quebrou a estrutura principal daquela proposta. Então, eu entendo que nós temos que, nesse momento em que muitos dizem que a gente já perdeu a luta, que se nós vamos perder, nós não vamos perder de joelhos. Vou repetir aquilo que repeti 13 anos atrás ao presidente do CREFITO 3, Reginaldo Antolin Bonatti. Vamos lutar de pé e vamos até o fim, e vamos criar
um movimento em defesa do ensino presencial, o ensino 100% presencial, e não essa farsa de semipresencial, que nós não devemos, inclusive, chamar de semipresencial. Nós temos que mudar isso. É semi-ausencial. É isso que os órgãos de educação atuais, de maneira decepcionante, de maneira que envergonharia Sérgio Arouca, envergonharia Davi Capistrano da Costa Filho, envergonharia inúmeros educadores e sanitaristas, inclusive de esquerda, colocando 2 degraus na verdade, não são 2, são 3, né? Você criou 3 níveis. Medicina é o único curso 100% presencial. Os outros que também se dizem que seriam presenciais também tem um percentual de 30% que pode ser online, tá? Porque não é uma conjunção de a diretriz aprovada com a lei daria nisso, tanto que odonto, enfermagem e e psicologia participam do FICAF São Paulo, que é o órgão que reúne os conselhos profissionais de saúde do Estado de São Paulo, que se reúne regularmente, todo mês, com suas comissões, porque não aceitam. E o terceiro nível, que é o nível da ralé, que é o nível de fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, fonoaudiologia, educação física, que pode levar a esse absurdo 70%. Então, o governo petista é o governo que cria 3 castas dentro da equipe de saúde, e aí eu queria entender, porque não é um governo que diz que quer promover e estruturar o país, não é esse o discurso, que quer fazer um país soberano, inclusive junto aos Estados Unidos, se não se tornar dependente dos outros países. Como é que eu vou me tornar? Eu vou me tornar dependente dos outros países se eu desestruturo internamente a educação, na saúde? Como é que eu posso formar semi-profissionais com cursos semi-ausenciais e que não tem qualquer modelo de exemplo no mundo inteiro? Nós somos hoje, no Brasil, o laboratório daquilo que não se fez lugar nenhum. E os outros países estão vendo se está certo no Brasil, para ver se as empresas de educação conseguem ganhar milhões de dólares, né? Com esse modelo de destruição da aula tradicional, de desvalorização máxima do professor. Por exemplo, eu estou aposentado, mas eu poderia continuar a dar aulas. Eu sempre fui, nos cursos de fisioterapia, eu fui professor das diversas disciplinas humanas, exatamente cumprindo as diretrizes de 25% de humanas nos cursos de terapia. Fiz parte daquele grupo de professores que ajudava a formar pensamento crítico, conseguir entender para o profissional do presente por que nós chegamos nesse presente, ver o passado e o caminho que levou a isso e qual a perspectiva para o futuro, enfim, todo esse papel. Eu tive que pedir aposentadoria, por quê? Com essas recentes mudanças que vão tendo de destruir currículo, que é uma coisa que semestre por semestre, cada faculdade particular tem um apetite de retirar disciplinas, encurtar disciplinas, fundir disciplinas e fazer uma extensa lista de demissão de professores, eu vi que eu ia ser prejudicado na minha aposentadoria, porque eu, de um determinado número de horas a aula que eu tinha, eu caí drasticamente na consulta da Previdência e foi mostrado, se você continuar nessa faixa de mínimas aulas salarial, a sua aposentadoria vai reduzir drasticamente. Então, eu tive que pedir licença para não receber remuneração, não atrapalhar vamos dizer assim, a minha média, e aí, quando deu 65 anos, eu me aposentei. Então, na verdade, eu me sinto que eu fui aposentado por essa destruição dos chamados cursos superiores, que estão querendo
O que se está fazendo nisso tudo é criar o curso técnico de nível superior. São FATECs da fisioterapia, FATECs da fonoaudiologia, FATECs da nutrição. Você cria um nível, um terceiro grau, mas que não tem pensamento crítico, não tem raciocínio clínico. Portanto, você tem uma reversão de todo o progresso que se teve desde os anos 80 até agora. Eu espero ter feito uma apresentação dentro do prazo que me coloquei e estou à disposição para o debate. Desculpe se eu me alonguei.